Sônia. Nesse vídeo eu estou usando blusa rosa e calça jeans. E esse vídeo vai trazer 3 atividades. Vou trazer algumas dicas para te ajudar a fazer a sua atividade, seu caderno de questões aí. São as atividades 49, 50 e 51. Vamos lá? Na atividade 49, a gente começa com uma pergunta muito interessante. Quem foram os primeiros habitantes do Brasil, do nosso país? Você sabe? Você já deve saber. Aí na sua atividade vem trazendo a capa de um livro que conta uma história, uma breve história do índio no Brasil. E quem foram os estrangeiros que chegaram aqui em 1500? Foram os portugueses. Então, os primeiros portugueses chegaram aqui no Brasil em 1500 e encontraram aqui os povos indígenas que já moravam. Nesse slide, você observa uma ilustração do encontro entre os índios e os portugueses no Brasil. A gente observa algumas características que parece que foi muito tranquilo, mas não foi não. Eles tiveram grandes conflitos. E há quanto tempo isso aconteceu? Vamos pensar. Essa atividade tem aí no seu caderno de questões. Nós estamos no ano de 2021 e os portugueses chegaram aqui em 1500. Então, quantos anos se passaram? Que cálculo você deve fazer para obter essa resposta? Aí eu já trouxe a dica para vocês. A gente pega o ano de 2021 e subtrai de 1500. E nós vamos encontrar a resposta de 521. Então, são 521 anos que os portugueses chegaram aqui no Brasil. E quantos são na nossa região? Nós encontramos os povos indígenas atualmente na nossa região. Existem cerca de 480 índios na nossa região, sendo que na aldeia Sapucai tem cerca de 350 e essa aldeia fica na cidade de Angra dos Reis. Quantos estão localizados em outras aldeias? Que cálculo você deve fazer para descobrir? Vamos lá? 480 tirando 350, que vai dar 130. Então, nós temos 130 índios espalhados pela nossa região. Essa é uma quantidade aproximada. Agora eu trouxe nesse slide para vocês uma pintura que retrata o encontro entre os índios e portugueses. Como eu falei, os índios e os portugueses tiveram grandes conflitos. Os portugueses trocavam, faziam trocas com os índios e os índios tinham conhecimento, grande conhecimento da natureza. E aí no seu caderno de questões, nessa atividade, você deverá elaborar um texto. Como que você imagina que isso aconteceu? Agora vamos à atividade 50. Nessa atividade tem um texto aí para você ler com algumas curiosidades. Você sabia que o Brasil é o país que tem a maior população negra fora do continente africano? Sabe por quê? Porque milhões de africanos foram trazidos à força, forçados a migrar para o nosso país. E aqui eles vieram como escravos para trabalhar. Eles não eram bem alimentados e os castigos eram frequentes. Eram forçados a trabalhar em plantações de cana-de-açúcar e nos engenhos. Aqui tem uma imagem que retrata muito bem isso e tem aí no seu caderno de questões. Os negros trazidos da África foram escravizados para trabalhar em engenhos de cana-de-açúcar. E os negros, eles eram escravizados, sofriam, apanhavam, e por isso eles formavam os quilombos. Os quilombos eram locais, comunidades que eles formavam para poder fugir de toda aquela escravidão. Agora nós vamos ver algumas palavras de herança africana. Tem aí no seu caderno de questões. E eu já circulei algumas aqui no Caça-Palavras para você ver. Vamos lá? Cafuné
é uma palavra de herança africana. Tem moleque, miçanga, batuque e outras mais. Procure aí no seu caça-palavras, que tem as palavrinhas do lado, para você fazer bem direitinho e acertar todas, combinado? Agora nós vamos fazer um pouquinho de cálculos. A abolição dos escravos significou o início da liberdade para os negros. E tem aí no seu caderno de questões 132 anos que se passaram. Vamos imaginar, vamos pensar, vamos fazer maneiras diferentes de calcular esses 132 anos. Como que a gente pode fazer utilizando a adição? Vamos ver? Eu posso colocar 100 mais 30 mais 2. Eu posso colocar 100 mais 20 mais 10 mais 2. E eu posso colocar 100 mais 32. Então, nessa atividade, você vai calcular maneiras diferentes de fazer adição que dê o mesmo resultado de 132 anos. Na atividade 51, tem uma letra de uma canção para você ler. E essa letra diz respeito a uma comunidade caiçara. O que é a comunidade caiçara? E você conhece o povo caiçara? Aqui nesse slide eu trouxe algumas imagens para você pensar. O povo caiçara é uma comunidade que eles vivem da pesca, moram em áreas litorâneas e é uma comunidade existente na nossa região. Agora vamos resolver alguns problemas envolvendo os peixes, essa pescaria. Dois pescadores, como vocês estão vendo aqui na imagem, eles foram pescar e cada um trouxe essa quantidade de peixe. Um trouxe 250 quilos e outro trouxe 180 quilos. Agora vamos à primeira questão. Na primeira questão, nós vamos calcular a diferença de quantidade entre eles. Como que a gente calcula a diferença? Eu já falei sobre isso em outros vídeos. Vamos lá que eu trouxe essa dica para vocês. Ó, eu vou pegar a quantidade 250 e subtrair do 180 e vou achar a quantidade 70. E na letra B, essa atividade está aí no seu caderno de questões. Nós vamos calcular juntando. E se eu juntasse essas duas quantidades? Quando a gente pensa em juntar, é a mesma coisa que somar. Então, o cálculo vai ser 250 mais 180, que vai dar 430. E uma dica, aí no seu caderno de questões, faça os cálculos no quadro valor de lugar, usando unidade, dezena, centena. Lembrando que cada número é somado um embaixo do outro, ou subtraído, na sua posição. Cuidado para você não fazer diferente e errar. E chegamos ao final de mais um vídeo. Um super beijo e até o próximo.